ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade bendita de estar aqui mais uma vez nessa reunião. Agradecendo também aos benfeitores espirituais que também já prepararam cada um de nós para que possamos participar. Rogamos também ao nosso mentor em particular, o mentor responsável por esse vídeo. Rogamos a ele que envolva nós todos em muita luz, para que nós possamos, assim, nos despertar, nos ter um entendimento melhor, tudo aquilo que for lido e for comentado nessa noite de hoje, que nós possamos aproveitar esse aprendizado e possamos levar aquele irmão ainda que se encontra não tem um entendimento mais profundo, que nós possamos levar com amor, com caridade, e que cada um de nós possamos ser envolvido em muita luz, e que nós possamos, assim, perseverar diante desses estudos, em busca de um saber melhor, de um saber que eleva a nossa alma, os nossos pensamentos até o Pai Criador. E vamos, assim, dando por iniciada a nossa reunião dessa noite de quarta-feira. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu peguei aquele tema dos desencarnes coletivos, que já estava feito. Aí eu fiz uns acréscimos para adaptar, para ele poder auxiliar nessa parte da pandemia. Tá? Então, procurei ajustar ele para a gente ter a condição de desenvolver melhor essa parte da pandemia, associando esses dois temas. Tá? E depois também eu devo ter passado para vocês não me lembro se eu passei um outro tema que fala sobre desencarnes coletivos. Tá? Passou. Vocês receberam? Tá, então aquilo é esse Jorge Hessen, né? Isso é uma literatura adicional para enriquecer o trabalho, né? Tudo bem. Ele cita aqui uma série de situações em que as pessoas escaparam de carne, enquanto uma série de outras pessoas desencarnaram. Tá bom? Então, esse Jorge Hess fala isso, né? Tá? Podemos voltar lá para o primeiro, Sérgio? É isso aí. Bom, quem quer ler aí? Fala, senhor Ariovaldo. Quem quer ler aí? Quer que eu leia, Léo? Sim. Pode ser? Pode. Desencarnes coletivos e o espiritismo, considerações preliminares. É necessário considerar que não temos o domínio pleno referente às questões geológicas para afirmar com precisão as razões dos seus fenômenos, cabendo buscar nas últimas conclusões da ciência as informações necessárias, mesmo que venham a ser contrárias ao que possa ser afirmado nas obras complementares da doutrina. Pode falar, eu chamei a atenção disso, porque às vezes pode ter autores que estão publicando coisas que às vezes não condiz muito bem com a doutrina, né? Certo. Então a gente tem que estar atento a isso também. Tá? O expositor deve sempre se basear e citar as obras que possam dar respaldo ao que é exposto, para não gerar discussões estéreis devido a opiniões particulares, cabendo nesses casos pedir que cada um estude o que afirmam os autores, citando as obras de referência, tendo-os, se possível, à mão. Evitar citar... Peraí. Eu chamo a atenção disso porque é sempre bom ter livro ou uma fonte de consulta, assim,
à mão, porque às vezes tem gente que começa a questionar. Então, a gente tem que mostrar o livro e, às vezes, depois da reunião, falar com ele, olha, vem cá, vamos sentar, vamos ver isso aqui. Tá? Para não ficar aquele mal entendido, né? Porque senão gera discussão estéril, viu? Certo. Vamos em frente. Vai. Evitar citar fatos fazendo referência a nomes de pessoas, o que pode gerar processos, como foi o caso de um livro lançado recentemente, abordando um acidente aéreo no aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo. Aí tem um médium que estava sendo processado, né? Não. Tá? Então a gente tem que estar atento a isso, para a gente não entrar nessas canoas, né? Tá? Quando você tem o livro de referência, não tem como escapar. A pessoa ou olha o livro ou tem que engolir, não tem jeito, né? Então, agora, com relação não só a citar nomes, né? O expositor tem que tomar esse cuidado, porque hoje em dia nós temos no direito a questão do direito de imagem, direito à palavra, ofensas, temos o direito de recuperação moral, um vasto campo do direito. Então, tem muita gente utilizando, por qualquer bobagem, por qualquer palavra, por qualquer coisa, essas pessoas estão se utilizando aí para buscar indenizações, não é? Então, o direito indenizatório está muito, muito utilizado, é um perigo muito grande. Então, é só tomar esse cuidado, buscando as referências, né? E seguir em frente, porque de vez em quando a gente se entusiasma um pouco, começa a falar casos, e outro dia eu fui surpreendido quando eu falei, ainda bem que o caso era de 1957. Eu falei para a pessoa sobre o Gran Circo Americano no Rio de Janeiro, que pegou fogo, e tinha uma senhora na exposição, na plateia, e falou, olha, eu tive familiares que participaram desse incêndio, que foram pisoteados, mortos. Então, a gente, quando menos espera, encontra pessoas que estão associadas àquilo que nós estamos falando. Porque a psicografia do Chico ela é muito palpitante, né? Ela fala de pessoas, de situações reais. E a gente nunca sabe quando encontra uma pessoa. Então, é preciso tomar muito cuidado. Nesse caso, foi um caso curioso, porque nesse caso, era um caso que eu estava relatando a ocorrência. Mas já tivemos um gravíssimo problema quando o dirigente da casa falou, eu gostaria que o senhor tomasse cuidado em citar casos, porque nós tivemos um expositor aqui que ele pegou um caso que aconteceu assim, meio fantasioso, que apareceu aí em algum livro ou na mídia, e disse que ele era a pessoa que fazia parte daquela situação. E o ouvinte aqui falou, não, eu vi esse caso aí, não sei se no jornal, em algum lugar, não era ele, imagina, de jeito nenhum, isso aí era... Ele trouxe o problema e colocou nele o problema, mas na verdade não tem nada a ver com ele. Quer dizer, desmereceu as palavras do expositor, porque o expositor não falou uma mentira, né? Falou uma bobagem, uma mentira, que ele pegou um caso e aplicou para ele, como se ele tivesse vivido aquilo. Então, é outro cuidado que precisa ter. Mas vamos em frente. É isso aí. Observar como Allan Kardec, Emmanuel, Chico Xavier, Herculano, Humberto de Campos, depois Irmão X, devido a um problema semelhante ao citado acima, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, dentre outros, abordam os temas trazendo os esclarecimentos sem gerar conflitos, inclusive com outros credos. Cabe ao expositor selecionar livros e artigos que tragam consolo e esclarecimento de acordo com a realidade, grau de compreensão e necessidade dos que o assistem. Este assunto pode ser apresentado de forma de palestra, aula ou reunião de estudo, dependendo do interesse e condições do público. Eu coloquei isso aí da questão de trazer consolo e esclarecimento, que na última reunião foi falado isso, né? Que a gente fala de desencarne coletivo, fala de Covid, tudo, não sei o quê, e as pessoas muitas vezes não conseguem nem acompanhar o enterro do familiar. Então, a gente precisa consolar e precisa mostrar também que outras situações acontecem assim. Por exemplo, que nem aquele avião da Air France que desapareceu lá no Oceano Atlântico. Quer dizer, a maior parte das pessoas ficaram lá embaixo, né? E tem também outras situações, que nem eu vi outro dia na National Geographic,
2 navios alemães, no final da Segunda Guerra, foram torpedeados e afundaram com 4.000 e 5.000 pessoas que estavam fugindo, né? Assim, estavam muita gente ferida e tudo, então era um navio que estava levando pessoas para fora do campo de batalha. E foram torpedeados e afundaram junto. E ficou lá embaixo, né? Então a gente tem que entender, procurar mostrar que a presença do corpo não é o importante. É importante procurar viver agora, enquanto está encarnado, para ter uma boa lembrança da pessoa e saber que vai ter o encontro depois, né? Tá? Ok. Vamos lá, Sérgio. Vamos em frente. Vamos lá. Essas reuniões devem, acima de tudo, esclarecer e consolar os participantes, com linguajar e exemplos adequados aos mesmos, procurando desfazer as interpretações que diferem das da doutrina, sem agressões, pois até aquele momento a outra interpretação era tida como certo, cabendo esclarecer como a doutrina interpreta os fatos, baseado na ciência, nos ensinos de Jesus e nas obras básicas da codificação, abrindo um novo horizonte à frente. Objetivos. Olha, deixa eu falar. Fala. A Dulce está sem microfone. Quem que ia falar? Ariete? Fala, dona Ariete. Desculpa. Deu, né? Eu estou dizendo assim, que nesse momento aí é muito importante, porque a maioria já vem com a crença própria. Então, a gente saber o que realmente a gente vai estar falando, para que não haja realmente um confronto ali, né? Das ideias, das informações, porque a partir daí nós vamos tentar colocar para eles realmente o que ocorre, né? O aprendizado dentro da doutrina espírita. Então, nem todos, a princípio, a primeira mão, assim, vai estar acreditando, porque já tem uma crença diferente. Então, assim, o cuidado que nós vamos colocando, explicando em cima desse assunto, dessa fala. É isso. Objetivos. Fazer associação com o tema das pandemias, que aborda os desencarnes coletivos em virtude de pestes, falta de higiene, infestações de pragas, como de ratos, além do descuido com a vida, como com a decadência dos costumes, facilitando a ação do plano inferior. Auxiliar na compreensão e análise desses problemas pela ótica espírita. Facilitar a apresentação do tema, tendo por referências as obras básicas, complementares, Velho e Novo Testamentos, além dos informes científicos, evitando interpretações que possam gerar desentendimentos com pessoas que tenham familiares desencarnados nessas condições. Ô Léo. Oi. Então, outro dia eu vi uma pessoa defendendo uma ideia do Novo e Velho Testamento que mudou os nomes, na verdade. A gente tem o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, né? E o Novo Testamento, né? Eles não costumam falar Velho Testamento, falam Primeiro Testamento e Novo Testamento. Mas isso aí é só ilustração, tá bom? Dar exemplos de relatos de acordo com os esclarecimentos de responsabilidade dos autores para evitar choques com pessoas ligadas a uma das situações ocorridas, citando sempre o autor e o livro ou a fonte. Há livros que abordam esses casos, editados desde o surgimento da doutrina espírita. Esclarecer a razão dos desencarnes coletivos em qualquer situação. A gente vê aí pega o Leon Denis, pega esses outros autores lá, eles fazem relatos lá naquela época do surgimento da doutrina, que dá para esclarecer bem essas situações, para evitar, às vezes, entrar em choque com as pessoas, né? Uhum. Tá? Certo. Vamos em frente?
Vamos lá. Informar o público que as revoluções que a Terra já sofreu eram de intensidade superior às que se verificam na atualidade, com afundamentos de regiões e elevação de outras, além dos dilúvios tidos como mundiais, devido ao pequeno conhecimento de geografia. Hoje conhecemos e somos informados quase que instantaneamente por profissionais que pesquisam e divulgam tudo, ao passo que no tempo de Jesus teve quem viesse visitá-lo após seu desencarne, imaginando-o como se ainda fosse criança. Como exemplo, pode ser citado aqui o Canyon de Itaimbezinho. É o Canyon de Itaimbezinho, né? É o Canyon. É. Canyon. É Canyon. É Canyon que está escrito aqui, né? Ó, o nome está em inglês, por isso que está Canyon, mas se lê Canyon. Kênio. tá. Tá bom. Eu também ia ler Kênio. Então, vamos para o Canyon. Pessoal, Como exemplo, pode ser citado Canyon. Vizinho para se imaginar como foi violenta a ruptura ali. Outro exemplo pode... Vocês já viram? Oi, Léo. Vocês já viram fotografia ou filme mostrando o Canyon ou não? O Grand Canyon? Lá na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. o que ele está falando é aqui. Sim. Canyon, Ah, o que tá. tem? E esse Canyon que você está citando aí, o que é? Então, é aquela lá no Itaimbezinho, é na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Então, ele tem 6 quilômetros de comprimento e tem, às vezes, chega a ter 700 metros de profundidade. E, às vezes, tem lá foi uma rachadura na estrutura ali e criou aquela abertura. Quem não conhece, é bom ver no Google para se inteirar disso aí. Então, para a gente imaginar como eram violentas as mudanças. Clima. Tá, entendi. Você cita os Canyon como um exemplo das transformações Isso, da Terra, do planeta, né? Entendi. Outra coisa, a gente fala aí da tromba d'água lá de Nova Friburgo, com quase 1.000 mortos. Vocês lembram disso, né? Choveu toda a vida e acabou quase com a cidade. Lá, pelo menos uma região da cidade ficou totalmente destruída, né? E aí, mais recentemente, tem o desastre lá de Brumadinho e os outros aí de rompimento de barragem. Está mostrando aí a fotografia, tá vendo? Esse é o Kênio. É o Canyon de Itaimbezinho. Trilhas do Kênio. Isso aí é uma abertura, entendeu? Uma rachadura É mesmo, na olha região. só. Ok. Ok, vamos em frente. Vamos. Bom, como exemplo, pode ser citado o Canyon de Itaimbezinho, divisa de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, para se imaginar como foi violenta a ruptura ali. Outro exemplo pode ser o dos desencarnes por tsunamis, a tromba d'água de Nova Friburgo, com quase 1.000 mortos, além do desastre de Brumadinho, dentre outros esquecidos. Despertar o interesse... O pessoal esquece dessas situações que aconteceram. Então, eles imaginam que o que nós estamos vivendo agora é a pior tragédia que possa existir. Quando teve outras que foram muito piores, né? Por exemplo, a tragédia de Santa Maria, lá que pegaram o fogo lá na boate. 250 pessoas, parece. Tem vários. Aliás, foi bom falar nisso, viu, Moreno? Porque a gente precisa tomar cuidado como encara aquilo. Teve alguns médios aí que associaram aquelas vítimas às pessoas lá da Alemanha. Isso é uma coisa perigosa de alegar em palestra, né? Posso falar? Pode. Oi,
Então, temos, aqui é outro grupo, né? Mas lá a Eglai sabe muito bem, não é, Eglai? Ela vai se lembrar disso. Na assistência espiritual da FESP, e a plateia, os ouvintes dos centros nas palestras são, em sua maioria, da assistência espiritual, pessoas que estão começando, vão tomar passe, estão com uma série de problemas, uma série de intranquilidades. Então, na assistência espiritual, que temos por orientação até rigorosa, não é? Não citar fatos deprimentes, negativos. Podemos falar de um outro jeito, assim, muito superficial, mas já citar, porque as pessoas vão levar aquilo para casa, entendeu? Mesmo que não citemos o aspecto deprimente, aquilo que são pessoas que estão com problemas espirituais. Imagine as consequências no lado psíquico das pessoas, né? Era só essa observação, mas o tema está ótimo, maravilhoso. Obrigada. Aí deve-se fazer talvez o seguinte: esse tema ser desenvolvido para grupos ou de estudantes ou de trabalhadores. Ou trabalhadores. Né? Quer dizer, para evitar isso que a Anne falou agora. Agora, verdade. Posso só... Não é retrucando, não, Leonardo. Agora, na maioria das vezes, nós não escolhemos o público. Bom, aí tem que saber falar, né? Nós somos convidados, tem que saber, nós somos convidados para fazer uma palestra em tal lugar, entendeu? Aí, isso quem faz a palestra lá fora está sabendo. Aí, se quisermos, né, ter a cautela, ligar para o dirigente, não é? E perguntar que público vai estar presente, né? Via de regra, é assistência espiritual, eles só chamam, porque o público, são dois públicos, escola, né, e assistência espiritual. No dia da assistência espiritual, se junto também, não é? Então, só para trabalhador, é meio tomara que vocês tenham encontrado. O que eu tenho encontrado é mais assistência espiritual mesmo. Obrigado, tá, gente? Vamos em frente. Que nem eu falei, só um instantinho, eu falei, existem livros como do Leon Denis e de outros autores do início da doutrina que citam essas situações. Que nem a gente tem, vamos dizer, a própria carta que aquela pessoa mandou lá de Constantinopla, retrata a situação daquela época. Né? Então, a gente pode ressaltar que naquela época era muito pior do que hoje, tudo que hoje a gente tem todo o amparo da doutrina e da ciência a nosso favor para a gente diminuir o sofrimento. Né? Posso fazer um comentário? Fala. Eu estou vendo, já que está falando de abalos, de acidentes, de coisa assim, nessa obra Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, e Nas Fronteiras da Nova Era, que é da Sueli Caldas Schubert, que comenta dois livros, Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era. Então, Nas Fronteiras da Nova Era, está falando, periodicamente, por sua vez, o planeta experimenta mudanças climáticas, sísmicas em geral, com profundas alterações na sua massa imensa, ou sofre o impacto de meteoros
que lhe alteram a estrutura, tornando-o mais belo e harmônico. Embora as destruições que na ocasião ocorrem, tendo sempre em vista o progresso, assim obedecendo à planificação superior, com o objetivo de alcançar o seu alto nível de mundo de regeneração. Depois ela comenta, e no caso da Sueli Caldas, a questão do Livro dos Espíritos, as questões que vão de 728 a 741, e como Kardec falava da lei de destruição, que também menciona os níveis: destruição necessária, destruição abusiva, qual a diferença entre uma e outra, e a colocação dos flagelos destruidores. E Kardec, ao indagar se a destruição é a lei da natureza, obteve a seguinte resposta: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Isso na questão 728 do Livro dos Espíritos. Aí continua, 737. Com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? A resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe mais um degrau na escala da perfeição? É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Como julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. E aí ela indica uma outra obra, Liberta-te do Mal, do Manuel Filomeno, da Joana de Ângeles. E aqui ela tem um capítulo que fala sobre ante os flagelos destruidores. Oi, Glória. É interessante você mandar isso para a gente poder incluir nas fontes de consulta. Olha, eu achei que o Sérgio colocou lá do Itaimbezinho, para mostrar a falha geológica, porque isso você menciona, até numa assistência espiritual, mencionar uma situação da própria Terra, mostrando que no passado remoto ocorreu essa cisão aqui. Então, isso é um flagelo da natureza, sem maiores ligações com nada que fosse mais imediato agora, nesse particular. Agora, o melhor é levar esse assunto para a classe de aula, onde os estudantes já passaram por aquela fase inicial de assistência espiritual, já estão com mais fortalecimento interior, já estão prontos para receber informação e aproveitar melhor a informação. Na federação, na assistência espiritual, a gente consola. O esclarecimento vem quando eles entram para a escola. Então, se faz essa distinção de degrau de alimentação espiritual, mais útil naquele momento que ele chega a casa, que ele está desestruturado, com muito problema de envolvimento, não consegue se equilibrar, então ele precisa mais a ligação amorosa,
E Pois a é, Iglai. notícia de que Jesus é amor e está amparando, Agora, através dos benfeitores, aqueles que estão ali sofridos. viu, né? Iglai? Só que tem o seguinte: esse tema tinha que ser desenvolvido. Agora, Sim. cabe ao expositor saber colocar de acordo com o público. Por isso que eu falei, tem livros que mostram lá do início da doutrina, eles falam de desencarnes coletivos. Só que Agora, tem que as pessoas saber colocar, né? no centro espírita tem uma outra particularidade. Tem a turma que gosta de estudar e vem em outros momentos para as escolas, e tem aquele frequentador, trabalhador e estudante que também vai tomar passe no centro espírita. Tudo junto. Então, por isso que eu estou falando que o expositor tem que saber colocar as coisas. Que mesmo que tenha a assistência espiritual passe depois da reunião, é uma palestra que tem como as palestras de domingo na federação, por exemplo, visando o esclarecimento geral e pessoas que já estão lendo, já estão buscando um conhecimento, mesmo que elas ainda frequentem a reunião onde tem passe depois. Tá? Porque é um condicionamento que eles Eu têm. sei, mas, Iglai, estou falando, cada expositor tem que saber colocar as coisas. Sim, é por isso que eu estou lembrando. Então, já que a Anne falou... Agora, o assunto tem que ser abordado, não pode deixar de ser abordado. Vamos prosseguir, Léo? Despertar o interesse do público, ressaltando que a doutrina espírita é a única capaz de responder às questões referentes aos acidentes com os desencarnes coletivos, que se verificam todos os dias e que ficamos sabendo devido à atividade da imprensa mais atuante nos tempos atuais. Isso não quer dizer que o expositor esteja nessa condição. Como estimulante... O expositor não é obrigado a saber de tudo. Desculpe, Léo. O expositor, muitas vezes, não sabe do que está acontecendo. Então, às vezes, o pessoal faz uma pergunta e ele diz, olha, eu, honestamente, não estou a par disso aqui, é melhor depois a gente conversar isso em separado, né? Eu tenho percebido que hoje, com as redes sociais como estão... Então, por exemplo, teve aquele acidente lá que teve aquela explosão. No Líbano. No Líbano, né? Então, eu não sei, mas eu acho que a gente tem quase que obrigação de saber disso, você não acha? Tem. Eu sei, mas é tal negócio. O que você vai falar? Se está sendo feita pesquisa ainda para ver se foi atentado ou não. Mas então, a gente não pode assumir uma posição. Leonardo? É verdade. Num exemplo como no outro, flagelo destruidor pode ser por causas naturais, pode ser terrorismo, pode ser epidemia, pandemia. E a própria Joana de Ângeles faz essa colocação, tá? Nessa obra aqui, em que... O próprio Kardec fala no Livro dos Espíritos que tem ação do homem e tem ação da natureza. Pronto. Então, isso aí é normal. Geral, e hoje não estava um incêndio enorme e como é que é? No próximo lá no Oriente Médio também teve um incêndio de graves proporções, enorme. Não sei se era Emirados Árabes, era uma coisa assim, que começou hoje, que o pessoal estava também. Então, olha, por que está acontecendo tanta coisa naquela região? Que tipo de conflito tem lá? Segregação religiosa, sectarismo religioso, temos guerras e revoluções de 15 anos. Olha quanta maldade foi feita nesse período entre um grupo brigando com o outro, levando as vias de fato na guerra. Olha, Iglai, crueldade, tudo isso é que cria uma situação. Então,
a lei divina oferece condição para que eles possam apressar a evolução moral que é o que está faltando. Mas, Eglai, a gente tem que tomar cuidado com as colocações que a gente faz com relação a essa região. Estão em conflito desde quando eles existem. E não vai parar agora. E nós não temos como dizer, olha, quem está certo e quem está errado, porque ninguém está certo ali. E as pessoas que vêm de lá fugidas, elas muitas vezes têm a ideia delas com relação à pátria que deixaram para trás. Olha, então, hoje, muito cuidado, nas reportagens hoje sobre os acontecimentos, me chamou a atenção um libanês aqui do Brasil que vai viajar para lá, porque está com uma filha lá, ele vai ajudar no que puder, e ele mencionou que é hora de haver uma união entre as criaturas. Então, a questão da fraternidade universal, ali é uma necessidade. Por isso que está com todos os acontecimentos, porque não é só isso, eles estão com a pandemia, com o Covid, estão com esse mais de até 5 quilômetros de distância, teve quebra de vidraça e muita gente... Então, tudo bem. Né? Só que é o seguinte, eles só vão mudar quando esgotar o modelo. Enquanto tiver ódio, enquanto tiver rancor, enquanto tiver todos esses preconceitos, eles não mudam. Não mudam. Então, isso não é uma coisa imediata. Isso não é uma coisa imediata, galera. Por isso mesmo, você vê, a pandemia, por que estamos com a pandemia? Por que estamos com todas essas ocorrências? Todo dia tem. E não é uma morte, ou 2, ou 3, ou 30, é de 1.000 para cima. 1.000, 2.000, já está em 5.000 feridos lá, e 113 pessoas mortas que já foram encontradas. E as outras que estão desaparecidas? Mais 100 pessoas desaparecidas. Então, olha a proporção. Do mesmo modo que você trouxe aquela lista de que vários acidentes, uma pessoa conseguiu sobreviver, teve uma menina que caiu de uma altura enorme. Então, tudo isso... Vamos lá, Eglai. Essa porta não. Eglai, essas coisas foram citadas, que nem eu citei, navios que foram bombardeados, o Titanic, morreu mais de 1.000 pessoas lá e tudo. Quer dizer, essas coisas acontecem mesmo. Agora, o que a gente tem que colocar é o seguinte, se nós estivermos numa situação dessa, a gente tem que procurar se preparar para aceitar as coisas que vêm e saber envolver esses espíritos que estão desencarnando em equilíbrio para que eles possam continuar a vida deles. E não se perturbar diante das situações. Isso é o que nós temos que colocar para o pessoal. É a serenidade, né? Não, isso aí. Vamos seguir. A gente não ia falar de lá e no fim ainda estamos falando. Nós estamos já resolvendo a questão espiritual lá. Nosso negócio é aqui agora. Vamos lá. Despertar o interesse do público, ressaltando que a doutrina... Já li esse, né? Como estimulante, é importante dispor de cópias das fontes de consulta, além de indicar as fontes na internet. Mais interessante é mostrar que existem desencarnes em maior quantidade do que a imprensa apresenta nos noticiários sensacionalistas, como casos de câncer e doenças diversas. Então, realmente, nós temos um fluxo de ida e vinda do planeta muito intenso, não é? E o que nós estamos aqui para fazer é consolar um pouco essas pessoas, dar o apoio que a doutrina mostra para a gente, que nós somos imortais e que daqui a pouquinho a gente volta, tá certo? Nós já viemos e vamos voltar daqui a pouco. Vamos em frente? Vamos lá. Desenvolvimento. Ressaltar que Deus não castiga ninguém, que tudo que acontece tem sua razão de ser, por ação da lei de causa e efeito e de justiça, envolvendo o processo reencarnatório, como atestam as fontes e consultas levantadas.
não apenas da doutrina espírita, onde é afirmado que Deus é infinitamente bom e justo. Então, não pode dizer que é castigo de Deus, né? Não pode dizer que é castigo de Deus, né? A ideia básica é essa, que Deus não castiga, não é? As pessoas têm essa ideia, né, do castigo, do fim dos tempos e uma série de outras coisas aí, não é? Pois é. Agora, se a pessoa pegar as fontes de consulta que estão lá embaixo, Kardec mostra que Deus não é injusto nem nada, que está tudo nas leis da natureza, isso aí. Lei de causa e efeito. Certo. Bom, seguimos. Vamos lá. Allan Kardec afirmou na Revista Espírita de novembro de 1865 que todos teremos que desencarnar, sendo diferente nessas ocasiões a quantidade dos que desencarnam. Observar que não devemos temer o momento do desencarne e o futuro, mas que, agindo de forma positiva, aprendendo com todas as situações, estaremos em melhor situação, sem medo do futuro, vendo como uma situação melhor que a atual. Está registrado em Tiago, no capítulo 2, versículo 17. É isso, Léo? Salientar que é mais difícil encarnar do que desencarnar, porque normalmente somos esclarecidos em linhas gerais do nosso plano de vida e a forma de desencarne. Porém, enquanto estamos encarnados, o futuro espiritual para a maioria é uma surpresa, devido à despreocupação com o mesmo. Vamos para a conclusão ou quer falar alguma coisa? Não, vamos. A gente sabe, porque as pessoas que estão passando, nós estamos passando por essa situação, quando nós encarnamos, nós sabíamos que íamos passar por isso. É lógico, tem gente que não, que encarna e desencarna sem saber de nada, né? Mas aqueles que estão mais esclarecidos sabiam do que tinham que enfrentar. E aí, se a gente pensar, bom, eu nasci na hora errada, eu devia ter nascido há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás era muito pior a violência e tudo, os ódios, os rancores e tudo, as dificuldades eram muito maiores do que são hoje. Então, a gente às vezes quer fugir do problema atual, mas a gente esquece como era no passado, que era muito mais difícil. Com certeza, a vida era muito mais complicada. Hoje a gente chega a 100 anos, a maioria das pessoas chegam em 100 anos. Veja o Leonardo já está quase com 100, né, Léo? Não, quem está quase com 100 é o Antônio da Lacqua, viu? Ele está com cara de quase 100 mesmo. Vamos seguir em frente? Vamos lá. Conclusão. Esclarecer que a lei de causas e efeitos, de acordo com a afirmação de Jesus, só nos libertaremos de débitos passados, após pagar o último centavo. A semeadura é livre, mas a colheita é sempre obrigatória. Observar ainda que, pela misericórdia de Deus, nós não nos lembramos do nosso passado, que normalmente foi comprometedor, o que é fácil de entender pelo estudo das histórias dos povos que nos antecederam e dos quais fizemos parte. Observar ainda que muitos pedem esse tipo de desencarne como forma de completar o resgate, embora já sejam homens e mulheres de bem, ou crianças e jovens nessa encarnação, o que deve servir de consolo para os que permanecem encarnados e questionam a causa da morte. Existem relatos mediúnicos esclarecedores. Solicitar que se eduquem no sentido de se desapegarem, evitando o apego doentio, imaginando que tudo está terminado com o desencarne. Quer que eu leia as fontes de consulta, Léo? Não, peraí, vamos conversar isso aí. Tá. Se a gente lê a história, o que tinha de saques e atentados e tudo no passado aí, trabalho de piratas e tudo para um lado e para o outro, invadiam as cidadezinhas lá e destruíam tudo, punham fogo em tudo, matavam todo mundo. Aí a gente pensa, não, mas isso eram eles. Não, esses eles éramos nós. Ou de um lado ou do outro.
Porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de perdoar alguma coisa, não tem? Então, nessa de ter dificuldade de perdoar, a gente muitas vezes tinha mais dificuldade ainda do que tem hoje. Então, é isso que a gente precisa entender, que ninguém agora, eu sou vítima. Nós não somos vítimas. Algum comentário aí? A dificuldade que está é essa. As pessoas são educadas para acreditarem que são imortais, né? Que não vão morrer nunca. Nós somos imortais, mas não do corpo, não é isso? O corpo vai ter que ir embora uma hora mais cedo ou mais tarde. E você sabe o que me deixa mais chocado? Deixa eu falar uma besteira agora, bem grande, tomara que ninguém escute. Mas eu vejo companheiros nossos, conhecem profundamente a doutrina espírita de muitos anos, estão quase com 100 anos de idade e estão morrendo de medo do Covid. Você já acredita um negócio desse? Será que ele acha que não vai desencarnar? Vai dar um suspiro mal dado? Ou vai soltar um CO2 aí, vai estourar uma veia do coração e vai desencarnar, meu Deus do céu? Então, eu fico um pouco assombrado com isso. Estamos falando entre amigos aqui, porque eu vejo alguns espíritos amigos nossos e, poxa vida, a pessoa já tem uma idade super avançada e ficam aí preocupadíssimos com, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Eu acho que é assim, nós estamos agora no momento, de nós testemunharmos a nossa fé, gente. Nós precisamos arregaçar as mangas e trabalhar onde precisa. A gente fica assim, nessa coisa, mas, enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, desencarnes vão acontecer, e às vezes acontece dentro de casa, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Vocês se lembram uma vez na Rádio Boa Nova que o moço desencarnou lá na entrevista? Vocês lembram disso? Não. Não lembra, Léo? O cara estava fazendo uma entrevista na Rádio Boa Nova, daqui a pouco ele foi abaixando, desencarnou. Isso não é do meu tempo, viu? Imagina, eu lembro. Eu lembro. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Tem um vídeo na internet. Eu já assisti. Então, é impressionante o que acontece. Então, eu fico pensando, o cara está fazendo uma entrevista, um negócio bacana do bem, da doutrina, e desencarna assim na frente de todo mundo, pô. Que falta de respeito, pô. Não é? Deixa eu falar uma coisa. Sérgio. Fala. Então, eu tive um amigo que morreu aí na federação, trabalhando. Ele teve um ataque cardíaco. Aí na federação. É perigoso, viu? Precisa avisar os idosos que na federação é perigoso. Dá para ter ataque cardíaco, viu lá? Que outro dia acharam um cara no banheiro também lá, não foi? Foi. Então, praticamente. É verdade. Esse nosso amigo, ele desencarnou na federação. Ele já começou o desencarne ali. Porque eu presenciei a queda dele, ele caiu, estava sendo socorrido, ele teve ali a crise e ele já foi praticamente quase morto para o hospital, né? Certo. Mas ele estava trabalhando. Então, mas é isso que nós temos que mostrar para as pessoas, que nós estamos no interregno da vida, um pedacinho da vida. A nossa encarnação é um pedacinho da nossa imortalidade, é um pedacinho dela. E as pessoas estão apegadas. Olha, o Humberto de Campos tem uma mensagem chamada assim, treino para a morte, não tem? Vocês já viram essa mensagem? Vai arrumando seus documentos, vai arrumando suas escrituras, documento do carro, sabe? As contas bancárias, deixa tudo bonitinho, porque a qualquer hora a gente é chamado, todos nós. A qualquer momento. Eu estou falando com vocês aqui, mas pode ser que daqui a pouco eu desencarne, não sei. Ou algum de vocês. Mas, por favor, não desencarna aqui que vai dar um trabalho lascado depois para explicar, né? Mas, eu digo assim, é esse medo que nós podemos trabalhar e combater dos nossos irmãos. Falar, calma, gente, espera um pouquinho. Muitos de nós, como eles estão falando aí do tal do Covid, muitos de nós vamos nem perceber que nós desencarnamos. Vamos perceber depois de muito tempo. Pô, mas eu estou desencarnado, meu Deus do céu. Eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia quando estava encarnado.
quer ir no banco, quer ir na farmácia, quer fazer comida, quer morar na casa junto com os filhos, com todo mundo. Não deixa vender a Brasília 78, a Belina 82. Quer continuar trabalhando na firma de ar lá? Pelo amor de Deus, pô. Muda lá. Não, já me desvinculei de tudo, viu? Já me desvinculei de tudo, não tem nada no meu nome. Viu? Quase que você se desvinculou até do corpo esses dias aí, que você está querendo preparar as pessoas aí, né? Pois é, mas a operação é só no final do ano, viu? Ó, você já está até desvinculando da reunião, que eu só estou vendo sua cabeça. Daqui a pouco você some aí. Aumenta mais. Agora melhorou. Aí, encarnou. Agora ele... Bom, gente, então, quer que eu leia a referência? Quer mais alguma coisa? Nós temos mais 10 minutos. É importante a gente realmente ficar atento à nossa postura, né? E quando a gente falar alguma coisa, é através dos nossos atos que as pessoas percebam a nossa posição. Porque, às vezes, nos menores atos, a gente se trai. Né? Então, o medo, assim, o menor ato, às vezes, trai. Um gesto, uma coisa assim, a gente, muitas vezes, fala o contrário daquilo que normalmente a gente vai falando, né? Mais alguma coisa? Tem umas coisas, Fala, Rafael. Que às vezes as pessoas entrevistam na televisão, no caso daquele desencarne das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, um garçom, um PT brasileiro, e ele trabalhava num restaurante lá dentro. E nesse dia, parece que o filho dele fez aniversário e ele trocou a folga pelo outro. E acabou ele não indo, o outro desencarnou lá naquela situação. E ele chega na frente da televisão, graças a Deus, eu não estava naquele dia lá. Aí o pessoal fica perplexo, quer dizer, então, que é azar do outro e Deus ajudou só ele, esqueceu do outro. Então, essas coisas que tem que ser esclarecidas, que não era ele que estava ali no programa para retornar ao plano espiritual. Era aquele que foi no lugar dele que estava preparado. Né? É o que fala aqui na obra posta, que todo mundo tem seus débitos e Deus arrebanha e se une para pagar os débitos do passado na coletividade, né? Sim. É isso aí. Vamos lá, seu Sérgio. Vai ler as referências? Vamos lá. Então, nós temos lá as fontes de consulta, é isso? Isso. Sugestão para o desenvolvimento do tema baseando-se nas obras básicas como segue. A Gênese, Revoluções do Globo, no capítulo 9, e Predições do Evangelho, no capítulo 17. Depois nós temos o Livro dos Espíritos, na terceira parte do capítulo 6, A Lei da Destruição. É isso? É. Isso. Flagelos destruidores nas questões 737 a 741. É isso? 744. 744. Tem um demais aí. E guerra na questão... 741 e questão 744. Não, até 744. Isso. Então, a que está com 4 a mais é a 741. Ele corrigiu. Guerras. Mas ele fala aqui. Tá. Tá. Escolha das provas, é o livro 2, do capítulo 6, perguntas 258 a 273. Influência dos espíritos em nossa vida, é o livro 2, no capítulo 9. Aqui, Léo, seria bom pôr a pergunta? Ué. Qual que é a pergunta? Alguém está com o livro fácil aí? Tenho. Qual que é o livro aqui? Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A resposta, essa é a 744.
A liberdade e o progresso. Ah, não, aqui é a influência dos espíritos em nossa vida. Então, espera lá, capítulo 9, espera lá. Aqui no livro dos Espíritos? É. Capítulo 9. A intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Isso mesmo. Eu costumo pegar pela pergunta, que eu acho mais prática. Qual que é a pergunta? A influência dos espíritos é nas leis morais. Pela página 208. Ué. 208. É a pergunta 455. 455. Aliás, 459. Eu cheguei. É capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Aí vem influência, o item 2. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. 459. Muito bem. 459 até 472. Certo. Fala de como eles influem no nosso pensamento, nas nossas ações. Ele explora bem isso. Muito bem, vamos seguir, nós temos 5 minutos. Fatalidades e flagelos, que é do livro 2, capítulo 6, Lei de Destruição, e capítulo 9, Lei da Liberdade. Conhecimento do futuro, livro 2, capítulo 9, livro 4, capítulo 2. Lei de conservação, a pergunta 707, meios de conservação. Depois nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5, e Obras póstumas, segunda parte, questões e problemas, as expiações coletivas. Depois, nós temos outras obras. Chico Xavier pede licença, no capítulo 19, Desencarnações Coletivas, O Consolador de Emmanuel, na pergunta 250, Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno de Miranda, Flagelos e Males. Tá, agora... Tem esse que fala da tragédia do circo. Eu não consegui saber qual é o livro que fala. Isso parece que é uma mensagem aberta, viu, Léo? Não foi uma mensagem colocada em livro. Deixa eu ver se eu acho. Espera aí. Não era eu vi no Google. Eu vi isso aí no Google, viu? Pois é, mas eu sei que tinha, não sei se era o Irmão X ou o... O Irmão X eu andei procurando aqui, também não consegui encontrar, Leonardo. Não? Não. Olha, esse da tragédia do circo, nós tivemos a Ocimar, lembra dela, o Leonardo? Os pais dela morreram, desencarnaram no incêndio do circo de Niterói. Pois é, mas aonde que está escrito isso? Eu achei, Léo. Achou? Crônicas de Além Túmulo. Isso. Crônicas de Além Túmulo. Deixa eu ver se está fácil aqui. É de Humberto de Campos, né? Isso aí. Ação e reação de André Luiz, capítulo 18, resgates coletivos. Considerações finais. Este tema também pode ser desenvolvido a partir do que foi apresentado pelo Dr. Américo Domingos Nunes, o presidente da Associação Médico Espírita do Estado do Rio de Janeiro, AME-Rio-Org-BR, em função do modo sequencial em que é apresentado com as devidas fontes de consulta. Existem vários outros casos de desencarnes coletivos, provocados pelos homens ou pelos fenômenos da natureza,
citados por outros autores que aconteceram e que estão próximos dos que ainda estão encarnados, mas que não foram citados nesse tema, como das guerras, fome, epidemias, terremotos, inundações, que podem ser estudados à parte. É isso? É isso aí. Terminamos? Eu acho que sim, né? Beleza, então. E era aquela do desencarne do circo, é o Crônicas de Além Túmulo, é isso? Isso. É. Gran Circo Americano, é. Ah, tem no Google aqui, ó. Fala disso.